FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. Coletar e analisar dados está se tornando cada vez mais uma exigência para aquelas companhias que querem se preparar para o futuro com competitividade. Esse é o assunto com o professor Fernando Tiosso. E ainda vamos falar sobre os novos projetos e investimentos da instituição de Matão. O programa FATEC, Projetando o Futuro, começa agora. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Bem, já estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro, e o assunto hoje é análise de dados. Só para a gente ver o diferencial que isso representa, hoje já é um pré-requisito para aquelas indústrias que querem pensar no futuro, né, delas, como elas vão agir no futuro, e nesse futuro que é cada vez mais competitivo. Então, o grande desafio aí é saber identificar, né, esses dados, saber como empregá-los, como utilizá-los, por exemplo, na geração de inteligência, na solução de problemas ou até na geração aí de negócios que possam vir a agregar os negócios da própria empresa. Então, para responder a essa questão, vou conversar hoje novamente com o professor Fernando Tiosso. Fernando, boa noite, prazer tê-lo de volta aqui conosco. Boa noite, Estevam. Prazer é todo meu. Projetando o Futuro. Opa. Hoje, análise de dados. Lembra que começamos falando ontem no programa anterior, da semana passada, sobre as tecnologias digitais, né, como elas podiam impactar na agroindústria. E aí deixamos para esse programa hoje para falar sobre os dados, né? O que são esses dados, o que eles representam, né? E como eu disse na abertura, como nós podemos identificar nesse banco de dados, como podemos utilizá-lo para melhorar os negócios, criar inteligência, principalmente solucionar problemas, né? Isso. É muito interessante essa abordagem, né? Porque um dos impactos das tecnologias digitais, como a gente conversou, são as análises sobre os dados, né? E essa análise de dados hoje, ela está em tempo real, hoje, nas indústrias, né? Só que hoje a análise de dados dentro da indústria, na verdade, ela não está mais só dentro do contexto da indústria. Hoje existem muitos dados referentes à indústria que estão fora do contexto da indústria. Como assim, né, Fernando? Fora do contexto, dentro do contexto. Existem dados da indústria que estão dentro do seu parque fabril. Então está tudo lá dentro do parque da indústria. Ela tem os sensores para captar, ela tem tudo isso. Afetos ao negócio dela. Entre as paredes da fábrica. Da fábrica, assim, isso, justamente. Agora, e os dados? Isso não basta? Não basta. Só isso não basta. Porque, por exemplo, se eu vendo um equipamento para um cliente, o que esse cliente fala de mim? Como o meu equipamento impactou ele? Isso também é um dado muito relevante para a indústria. Você precisa desses dados, né? Preciso desses dados. Fundamental. Fundamental. E aí começam a entrar as análises de todos esses dados e cruzamento deles, que é o mais importante. Que não é mais uma questão de opinião que você coloca no site ali, sabe esse site que faz aluguel, que faz compra, coloque a sua opinião, não é bem isso. É isso, mas outra metodologia. Mas antigamente, por exemplo, eu coloco a minha opinião e minha opinião serve para quê, né? Hoje a minha opinião ela vale muito. Ela vale muito. Então, a indústria ela está assim, sedenta para ter essa opinião. Só que você não verbaliza a sua opinião. Não. Aí entra os dados. Aí entra os dados, justamente. Tá. Por exemplo,
Você comprou um equipamento, você vai lá e coloca a sua opinião sobre esse equipamento. Para todo mundo ver lá. Para todo mundo ver. Mas a indústria viu? Todo mundo viu. Mas a indústria, quem fabricou aquele equipamento, viu? Como que ela sabe isso? Ela só vai ver quando tiver, por exemplo, ou um impacto positivo ou um impacto negativo. Então, a indústria vai ter uma ação reativa, ou seja, ela vai agir depois que ela viu. Ou talvez não seja mais possível porque o estrago foi feito. Já foi feito. Então, assim, o que a gente está tratando nessa análise de dados? Nós estamos pegando esse dado que é colocado, por exemplo, uma opinião, já trazendo ele em tempo real e cruzando, por exemplo, com a produção do equipamento, com a venda do equipamento, com quem vendeu, com quem negociou o equipamento, para já começar a entender o porquê dessa opinião desse cliente. Se é um fato rastrear a cadeia. Rastrear a cadeia total dele. Se é um fato isolado ou se realmente isso está acontecendo corriqueiramente. Seja em aspecto positivo ou aspecto negativo. Existem ferramentas para isso, dentro das tecnologias digitais. Então, nós aqui dentro da FATEC Matam, nós ensinamos os nossos alunos com essas ferramentas para que ele consiga vislumbrar esse mundo de dados. Fernando, e com esses dados, né? Nós estamos falando aí de correção de rumos, né? De uma coisa presente. E para futuro, tem como projetar o futuro do produto, prospecção de negócios. Estou pensando aqui no investimento para a minha empresa. Eu quero ver para quanto tempo ele vai ser necessário, quanto que eu vou ter que gastar de dinheiro, de recursos humanos, tecnológicos para daqui a 10 anos. Tem como eu projetar esse futuro por meio de dados? Tem empresa projetando hoje isso para 30 anos, Estevão. 30 anos ali à frente. Eu pensei em 10, então eu estava aqui. Estão pensando em 30 anos ali para frente, mas é lógico, né? Não dá para sentar numa reunião assim, 5, 6 dirigentes ali do conselho tal, conselho de administração tal, queremos crescer e vai ser tal, tal. Não é mais assim que funciona? Não é mais assim. E se for assim? Não pode ser assim, né? Não pode ser assim, porque nós temos que tomar decisões com base nos nossos o quê? Nos nossos dados. Não dá para a gente pensar como vai ser. Dados valem ouro, então. Hoje, dado é ouro. Né? Não é mais o petróleo, é o dado. Mas, assim, o dado em si, para a gente, se a gente não conseguir cruzar ele, relacionar ele e dar o valor para ele dentro da cadeia, da indústria, do processo industrial, ele não vale nada para a gente. Então, e agora qual a confiança que eu posso ter nos dados? Qual é a confiabilidade que ele passa para quem depende dele para tomar a decisão? Como são gerados esses dados? De onde eles vêm? Então, imagina assim, nós temos os dados do processo fabril, né, a produção aqui dentro do parque, nós temos os dados externos e nós começamos a cruzar esses dados. E aí nós, por exemplo, uma opinião negativa de um cliente, um exemplo, e nós identificamos algum problema na fabricação do equipamento. Então, futuramente, outros clientes não vão receber mais o equipamento com problema. Com esse problema. Mas isso, Fernando, isso aí já acontecia. Isso já funcionava dessa forma. Mas girava um escândalo dentro do processo, né? Caça às bruxas. Mas agora imagina assim, o implemento passando lá no solo, falando, estamos diagnosticando um problema. Já aciona o vendedor. Isso é realidade hoje. Realidade. Aciona o vendedor já entra em contato com esse cliente, fala, olha, está acontecendo isso, assim, assim, assim. O cliente nem está sabendo do problema. E eu já estou entrando com uma possível solução. Olha a diferença de atendimento. Então, Fernando, os alunos que se formavam em escolas convencionais, né, escolas técnicas convencionais, acho que quando iam para o campo ali, a gente fala no chão de fábrica, se deparavam com situações que eles não tinham, né, ferramentas, não tinham conhecimento para lidar com essas questões, né? Justamente. É isso que o curso da FATEC ele proporciona. Está proporcionando conhecimento, né, e a aquisição de conhecimento de novas tecnologias. Quem está recebendo esse aluno, quer ser no estágio, quer ser no projeto integrador, ele está recebendo um aluno que domina essas técnicas. Que domina, que conhece e que domina a técnica para implantar a solução dentro da empresa, né? E essa ideia do projeto integrador é muito interessante, porque com ela nós conseguimos, na prática, aplicar o conhecimento
realizado aqui em sala de aula, ministrado em sala de aula. Né? Fernando, nós não temos mais aquelas mega indústrias, né? Hoje tem as indústrias grandes, claro, né? Mas tem aquelas menores que gravitam em torno dessas maiores e são até fornecedoras delas, né? Certo. Como que é tão feito essa interface entre as empresas que gravitam, né, nessas empresas maiores hoje? E, às vezes, fornecendo até para elas, né? Assim, feita a interface em que sentido? Por exemplo, tem uma empresa maior que ela tem os fornecedores dela. Certo. Ela recebe o produto lá que essa empresa menor fez. Essa empresa menor está preparada para trabalhar com essas variantes, digamos assim? Assim, tecnicamente ou tecnologicamente falando, empresas menores elas têm que cada vez mais se capacitar para entrar dentro... para adentrar, né, a competitividade do mercado. Eu não sei se eu viajei nessa pergunta, mas eu acho que ela é interessante. Interessante, sim, é interessante. Porque às vezes a gente fica pensando só que a tecnologia é para a indústria grande. As maiores, né? Não, não é. Quanto mais tecnologia a gente aplicar no processo da empresa, até menor, mais competitiva ela vai ficar, mais competitiva ela vai estar para fornecer o produto para essa empresa maior. E essa empresa maior vai confiar cada vez mais na outra empresa e vai ajudá-la a crescer. Né? Então, assim... É do interesse dela, né? Com certeza. É de interesse dela a tecnologia. E numa empresa menor, às vezes, arrumar um processo, levar tecnologia para um processo é até mais fácil do que numa empresa maior. Tá, e já entre sistema de dados, cujo assunto vamos discutir no próximo programa. Isso. Topa? Topo, opa. Já está convidado, Fernando. Tá bom, Estevão. Muito obrigado pela sua atenção e pelas perguntas aí, tá? Então... Nosso encontro está marcado para o próximo programa para falar do sistema de dados. Tá, joia. Legal? Muito obrigado. Fechou. Boa noite para vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Olá, no quadro Ligado na FATEC de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os novos projetos, os novos investimentos na FATEC Matão. No último dia 8 de setembro, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Matão o projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, que é a doação da nova área para a construção do campo definitivo da FATEC de Matão. É uma área muito bem localizada, lá no Residencial Las Lomas, de 21 mil metros quadrados, e que conta com toda a infraestrutura necessária para a implantação do novo campus. Eu aproveito o momento para agradecer todos os vereadores por terem aprovado por unanimidade esse projeto tão importante para a FATEC Matão, mas importante também para o município de Matão. Quero agradecer à Prefeitura Municipal, agradeço aqui na pessoa do excelentíssimo prefeito, Cido Ferrari, e toda a sua equipe, o William Gaetano, muito obrigado. Quero agradecer também às empresas parceiras da FATEC de Matão, agradecer ao CIESP, sempre presente, né, toda a diretoria do CIESP, sempre muito presente nessas decisões importantes da FATEC de Matão, e um agradecimento especial ao senhor Francisco Maturo, uma das pessoas muito importantes dentro desse processo. Então, muito obrigado a todos vocês, né, que através disso foi possível a gente conquistar esse espaço tão importante para a consolidação e ampliação da FATEC de Matão. As obras, aproveito também para falar um pouquinho das obras de ampliação do atual campus aqui da nossa FATEC. Essas obras elas estão em andamento e, de acordo com a Prefeitura Municipal, elas serão finalizadas em dezembro desse ano. É uma obra muito importante porque ela permite e respalda todos os processos necessários para o atual curso, o curso de análise de processos agroindustriais. Então, é uma obra importante, ela traz aqui toda a infraestrutura necessária para o funcionamento desse curso, mas além disso, essa obra também vai permitir a abertura de mais um curso para o período da manhã. Também foi anunciado no último mês pelo governador João Dória um investimento recorde nas FATECs e nas ETECs. A FATEC Matão aqui, nós vamos modernizar todas as salas de aula, a gente vai contar agora com televisão de 65 polegadas nas salas de aula, a gente vai contar com câmera para fazer transmissão ao vivo, microfone, caixa de som. Nós também vamos receber um espaço maker. Esse espaço maker vai ser um espaço onde a gente vai trabalhar de forma prática grande parte daquilo de algumas disciplinas que são vistas na teoria. Esse espaço vai contar com uma impressora 3D, com um scanner 3D, 2 televisões de 65 polegadas, computadores, enfim. É importante ressaltar e lembrar que a FATEC Matão é uma faculdade pública e o aluno não paga para estudar aqui. Vem para a FATEC. E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na semana que vem, nós temos um novo encontro. É logo após o Jornal TVM. Uma boa noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan
e Baldan. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan.